prosseguindo com a parte 2 da abordagem sobre as 70 semanas de Daniel, com o subtítulo Israel e Igreja. Por que desse título? Ou qual a razão desse subtítulo? Porque há quem acredite que as 70 semanas de Daniel, elas começam literalmente com o povo de Daniel, literalmente o povo judeu, e vai até o fim, literalmente, com o povo judeu, literalmente. E há quem acredite que as 70 semanas de Daniel começam de fato, literalmente, com o povo de Daniel, literalmente, mas que na sua parte final já não é literalmente o povo de Daniel, o povo judeu, mas a igreja que estaria sendo retratada na etapa final de 7 anos. Então vamos lá. Prosseguindo, numa reconsideração ou releitura do verso 24 de Daniel capítulo 9, que diz que 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Isso está sendo dito a Daniel, sobre o teu povo, Daniel, e sobre a tua santa cidade, a cidade de Jerusalém. Aí vem os objetivos dessas 70 semanas, ou desse período de 70 semanas. Fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o Santo dos Santos. Nós concluímos a parte 1 chamando atenção para o seguinte: se o ponto de partida, conforme fala no verso 25, seria a saída de uma ordem, de um decreto, para restaurar e edificar Jerusalém, e de fato isso aconteceu, foi um decreto que foi liberado, e que se estendeu até o tempo do ungido, que aqui está em português, mas que em hebraico é Machia ou Messias, e em grego seria Cristo. Falo grego porque existe a tradução do Antigo Testamento para o grego, conhecida como Septuaginta. Então, se você estivesse lendo esse texto em grego, onde está escrito em português ungido, você estaria lendo em grego Cristo, e em hebraico Messias. Ou seja, a primeira etapa, que envolve 7 semanas mais 62 semanas, totalizando 69 semanas, que equivale a 483 anos, seria o período que iria se estender até a época em que o Messias, que é o príncipe prometido, aquele que seria o futuro rei, descendente do trono de Davi, estaria entre o povo judeu, na terra do povo judeu, em Jerusalém. E de fato isso aconteceu, literalmente. E aí, o texto prossegue dizendo, né, que passado esse período de 69 semanas, que seriam 7 semanas, mais 62, começando pela ordem que foi dada, pelo decreto que foi dado, e nós não vamos entrar aqui na questão do decreto, porque existe uma divergência sobre qual foi o decreto e qual o ano, mas isso não é relevante para a discussão, porque de fato houve um decreto e isso é reconhecido, literalmente, independente da linha de interpretação. E ela se estendeu literalmente com a reconstrução da cidade e com a presença literal do Messias.
totalizando 483 anos. Para aqueles que acreditam que a última etapa de uma semana, que tem 7 dias, que equivale a 7 anos, que vai totalizar 490 anos, ou seja, 483, mais 7 anos, totalizando 490, ou 69, mais uma semana, que vai totalizar 70 semanas, quando na última semana, estou levando em consideração aqui aqueles que acreditam que a última semana ainda é futura. Então, isso iria envolver o quê? A vinda de um personagem que faria uma aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana, ele faria cessar, interromper o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre as asas, ou a asa das abominações, ele se revelaria, viria como um assolador, ou seja, um destruidor. Vamos notar uma coisa interessante aqui. Está dito que esse personagem que vai fazer uma aliança com muitos e que, já que as 70 semanas está determinada sobre o povo de Daniel, e a última semana de 7 anos faz parte desse conjunto, logo ela estaria envolvendo o povo de Daniel, literalmente. E como nós podemos chegar a esse entendimento, essa conclusão? Porque é dito que na metade da semana ele faz cessar o quê? O sacrifício e a oferta de manjares. Coisa que, dentro do contexto, está falando de quem? De algo que o povo judeu entende e que era característico do quê? Do templo, que era o hábito, o ato contínuo de sacrifícios e ofertas de manjares. Então, se ele cessa o sacrifício e oferta de manjares, de alguma forma, nós temos ali algo que vai envolver o povo judeu, não somente na sua terra, mas com um templo literal. E por que um templo literal? Porque no templo é que seria realizado sacrifícios e ofertas de manjares. E como é que nós podemos confirmar que se trata de fato de um templo de sacrifícios sendo realizados num templo judeu reconstruído? Porque, note, ele está dizendo que virá o assolador sob a asa das abominações. Isso é interessante, porque quando a gente vai para Mateus, capítulo 24, que é o texto clássico que fala sobre o fim dos tempos, envolvendo a volta de Jesus e a chamada grande tribulação. Quando os discípulos começam a fazer essa pergunta foi motivada pelo que ocorreu justamente no início do capítulo, quando Jesus está saindo do templo, se retirando do templo, e os discípulos se aproximam dele para chamar a atenção para o templo. Jesus dá pouca atenção e diz para eles que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Ou seja, ele está dizendo que o templo será destruído. Os discípulos associam essa declaração de Cristo a algo que teria vínculo ou relação com o fim do mundo, a consumação do século e a sua vinda ou a sua volta. E quando eles perguntam quando acontecerão essas coisas e que sinal indicará ou haverá da tua vinda do fim do mundo, entre uma série de indicadores que Jesus vai dando, quando chega no verso 15, olha o que ele diz: quando, pois, virdes, ou seja, algo que seria visível, seria visto, quando virdes o abominável da desolação, exatamente o que Daniel fala, ou que é dito na profecia das 70 semanas, né, em relação à última semana.
quando vides o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo é o interior do templo. No interior do templo. Exatamente fazendo relação ao que é dito lá em Daniel. Quando fala que na metade da semana, na metade dos 7 anos, cessaria o sacrifício e a oferta de manjares. E então, sobre a asa das abominações viria o assolador, o destruidor. E é exatamente o que Jesus fala aqui. Quando vocês virem algo abominável, a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, ele fala o quê? Quem estiver na Judéia, fuja. Mais abaixo, ele diz no verso 21, por que a razão dessa fuga? Porque nesse tempo haverá grande tribulação. E no verso 20 ele fala, orai para que a vossa fuga não se dê nem no inverno nem no sábado. Judéia, lugar santo, interior do templo. Isso sendo associado com a época da grande tribulação. Logo, todos esses elementos apontariam para o povo judeu, literalmente, na sua terra, literalmente, com a presença do templo, literalmente. Então eu termino essa parte 2 chamando a atenção para o seguinte: Jesus, em Mateus 24, estaria confirmando o que é dito em Daniel 9, que a última semana tem relação com o povo judeu na sua terra. Os judeus não foram perseguidos de forma significativa e marcante na época da Segunda Guerra Mundial por parte dos nazistas, com o objetivo de exterminá-los? Sim, mas algo estava ausente nesse elemento. Os judeus não estavam de volta na sua terra. Os judeus ainda não haviam voltado a ser uma nação na sua terra, passando assim, então, ter condição de, num futuro, depois de retomar a sua terra, ter de volta o seu tempo, para que então isso aqui se cumprisse. Então eu creio que esses elementos apontariam que a última semana está no futuro, como Jesus coloca, associado à grande tribulação, com o povo judeu, com um templo, lugar santo, e algo que vai envolver uma desolação, uma destruição lá em Jerusalém, em Israel, na Judéia antiga, atual Israel, que vai envolver necessidade de fuga. Então, nessa parte 2 eu concluo apresentando o que creio ser indícios de que as 70 semanas em sua totalidade, envolvendo a última etapa de 7 anos, estaria incluindo os judeus e não a igreja como parte determinante das 70 semanas. Note, não estou com isso querendo dizer que a igreja estaria ausente desse período na Terra. Não estou aqui discutindo pré- e pós-tribulacionismo, mas o que seria uma exegese, uma hermenêutica apropriada, que creio eu, para as 70 semanas, determinadas sobre o povo de Daniel, do início ao fim. Termino aqui a parte 2.